Bom, vou começar a apresentação do trabalho já com uma simulação do código, né? Aqui na tela inicial a gente consegue ver a população inicial do nosso sistema, né? Que são 10 mil registros cadastrados por 100 dispositivos diferentes. Aqui a gente possui as mesmas funcionalidades em relação ao código anterior, onde a gente consegue listar todos os registros, né? Fazer a busca, a remoção, o cadastro e a alteração desses registros, além de que ver a quantidade de registros que a gente possui no momento. Aqui a gente também consegue já dar uma olhada em como funciona a conversação por mensagens, onde o cliente ele vai mandar uma requisição para o nosso sistema e o servidor ele vai nos retornar uma mensagem de sucesso ou de erro e a resposta do sistema em relação àquela requisição. Aqui a gente passa agora para o log de estatísticas, né? Que ele se manteve padrão. A colisão ela é zero, mas por um motivo que eu vou explicar um pouco mais à frente, certo? Agora passando para os testes automáticos, né, das 10 consultas, onde a gente está realizando 8 consultas válidas, né? O cliente ele manda um pedido de busca e o servidor nos retorna um sucesso ou uma falha, né? Aqui são 8 buscas sucedidas e 2 com falhas, onde o sistema ele não vai encontrar esses IDs. Agora passando para os cadastros, onde são 10 cadastros de registros por 10 dispositivos diferentes, né? Se manteve padrão em relação ao trabalho anterior. Passando aqui para as 10 alterações, onde eu estou alterando os 10 primeiros registros para um valor determinado. E passando agora para a remoção, onde a gente consegue ver que os 50 registros foram realmente apagados, né? Eles antes eram encontrados e agora o servidor ele está dando um erro porque ele não está encontrando aquele registro, certo? Saindo aqui a gente consegue ver toda a parte da compressão, né? Onde a gente tem o tamanho original e o tamanho do arquivo comprimido, né? A gente teve na base de dados uma taxa de compressão de 38,34%, enquanto no arquivo de log houve uma compressão de 42,55%. Passando agora para o código, aqui na classe main a gente não teve nenhuma alteração significativa, além da chamada da função da compressão final, né? Aqui, onde a gente realiza todo aquele sistema de compressão que eu vou explicar um pouco mais no futuro, tá? Aqui a gente também explica o motivo de não haver nenhuma colisão, porque o ID de cada dispositivo ele é gerado de forma sequencial, então impossibilita a ocasião de acontecer uma colisão, já que não existe a chance de obter um ID igual ao outro. Passando para a classe do cliente, tivemos que fazer toda a adaptação para o funcionamento do sistema de mensagens. Nessa classe, a principal função agora é a enviar e processar, que ela recebe uma variável do tipo mensagem. Nessa variável do tipo mensagem, a gente possui um enum do tipo de operação, né, que foi criado para deixar o código mais legível e seguro, e uma payload, que a payload é a carga de dados que o sistema vai estar recebendo. Aqui tem alguns getters, né, e um método toString, que transforma a nossa mensagem em um string, e o método fromString, que a gente transforma a nossa string de volta para um objeto de mensagem. Voltando aqui para o enviar e processar, ela funciona em 5 passos. Primeiro a gente vai estar transformando uma mensagem em um string. Após isso a gente vai utilizar do algoritmo de Huffman para fazer a compressão. E a gente também usa, e após isso a gente faz o envio dessa mensagem para o servidor, que já nos retorna uma mensagem, uma resposta comprimida. O próximo passo é fazer a descompressão dessa resposta enviada pelo sistema e processar e exibir a resposta no terminal. Aqui temos as funções, né, do cliente em si, só que agora elas estão alteradas para montar uma mensagem e enviar essa mensagem para a função enviar e processar para obter a resposta do servidor. Aqui na classe servidor a gente também teve algumas alterações, né? Na verdade a gente teve a adição de duas novas funções, que é a processar requisição, onde a gente vai receber uma mensagem já comprimida, né? A mensagem enviada pelo cliente, e a gente faz todo o tratamento da mensagem, né? De acordo com o seu tipo e com cada tipo a gente faz a sua função necessária, né? A gente também tem a função a executar a compressão final, onde a gente faz a compressão e a comparação de todos os arquivos finais, né, utilizando do algoritmo de Huffman e criando um arquivo para o log, ou um arquivo servidor comprimido, né, que é um log em TXT comprimido.
Saindo agora do sistema servidor-cliente, a gente vai ter algumas classes novas e outras que foram criadas só com algumas alterações em relação ao trabalho anterior. Aqui na classe entrada hash é uma das classes antigas onde a gente só teve a alteração da frequência. A gente só adicionou o campo de frequência para utilizar, né, para contabilizar a frequência de quantas vezes essa entrada foi buscada ou etc. Passando na classe tabela hash, uma das alterações dela foi a correção, né, do erro que foi apontado na última correção, onde eu estava fazendo o hash de um número fixo, agora eu faço de acordo com a capacidade, né? E a inserção da ordenação em relação à sua frequência, né? A gente consegue fazer a comparação de acordo com a frequência de cada dado para fazer toda a reordenação do nossa tabela hash. Assim como na classe de hashmap, a lista ligada, a única alteração real foi o sistema de autoajuste. Sem isso, é basicamente a mesma coisa em relação ao trabalho anterior, tá? Não teve muita alteração nesse sistema em específico. Aqui nós temos a entrada map. Ela funciona de forma similar à entrada hash, mas sem o campo de frequência. Eu escolhi por separar justamente para facilitar um pouco no entendimento do trabalho. Mas dava para ter feito sim, utilizando só uma classe. Eu escolhi justamente para facilitar a compreensão e a explicação. Aqui o mapa, né, que a gente foi feita a implementação para utilizar na árvore de Huffman, né. Não tem muita diferença em relação ao mapa normal. A gente utilizou também aqui do array dinâmico, que é uma classe para simular um array, né, justamente para não precisar de utilizar de estruturas de dados já prontas. Nesse array dinâmico a gente possui aqui os seus métodos normais, né, um adicionar, um get, um set, um remover o último, um redimensionar e alguns getters, né, um get tamanho, um exempt. É o funcionamento normal de um array. Passando aqui para a lista de prioridade, né, que nesse caso é uma minrep. A gente utiliza novamente, né, da classe do array dinâmico. E o minrep ele não tem muita diferença do que foi implementado em aula, né? A gente tem o adicionar, o remover mínimo, além do subir e descer, né, que a lógica de funcionamento já foi bem explicada durante as aulas e até utilizada durante a prova da segunda unidade, que temos um trocar e alguns getters. Passando para a classe Huffman Node, que é um nó de uma árvore de Huffman. Aqui a gente só tem alguns construtores, né, em relação aos dados que foram fornecidos e algumas funções utilizadas como auxiliar no decorrer do trabalho. Passando aqui para a classe de Huffman, a gente possui todo o nosso sistema de compressão e descompressão do código. Na compressão, a gente recebe um string de dados. Inicialmente, a gente precisa fazer a construção dessa árvore com relação aos dados, com os bits específicos de cada caractere. A gente faz a codificação desses bits e passa esses bits para a árvore, transformando elas em uma árvore de Huffman, né? E após a transformação em uma árvore de Huffman, e após montar esse mapa, a gente vai utilizar a função serializar mapa, que a gente vai transformar um objeto complexo em um tipo string, justamente para facilitar na compressão. Aqui a gente está transformando ele em um vetor de byte, né, para conseguir montar um pacote para enviar esse pacote para as próximas funções. Aqui agora, passando para a função descomprimir, a gente vai fazer todo o processo contrário da função de compressão, né? A gente faz o desempacotamento do mapa para conseguir utilizar desse mapa em outras funções, né? Aí a gente reconstrói a árvore e a gente descomprime essa árvore para fazer realmente toda a descompressão dos dados. E aqui a gente tem a função de decodificar os dados, né? Onde a gente vai utilizar a nossa árvore Huffman para fazer a descompressão, a descodificação dos nossos dados, né, retornando eles a um string de forma legível, né, saindo de uma função, de uma sequência de zeros em 1 e transformando em um texto de verdade, né. Aqui a gente temos alguns métodos auxiliares, né. Temos a serialização do mapa que foi utilizada, que a gente vai transformar um objeto complexo, no caso um map,
em um formato mais simples, no caso um string. A gente tem a deserialização, que faz exatamente o processo contrário. A gente tem algumas outras funções, né? Gerar string de bit, converter bits para bytes, construir mapa frequência, são apenas algumas funções auxiliares. A gente também tem a função gerar códigos recursivos, onde a gente vai estar recebendo um node da árvore de Huffman, um string de código e um mapa. Nessa função a gente vai estar definindo o código para aquele caractere em específico e guardando para utilizar posteriormente, né, na sua decodificação ou na sua codificação. Passando agora para a classe dispositivo, aqui não houve nenhuma alteração em relação ao trabalho anterior. Nessas próximas classes, na verdade, não houveram nenhuma alteração, já que as alterações foram mais no sistema de conversação entre o cliente e o servidor, então algumas classes realmente não tiveram nenhuma alteração. O dispositivo, o registro climático e a logger, ela funciona de forma igual ao trabalho anterior. E aqui a gente tem novamente o arquivo de log do nosso servidor, né, com todo o cadastro do sistema, o seu sistema de busca, tudo que foi solicitado pelo nosso sistema já aparece aqui, certo? E aqui o arquivo do servidor comprimido, que é só uma sequência de zeros e uns, né, como são arquivos comprimidos em bytes, acaba não tendo nada além de zeros e uns.